Olá pessoal, meu nome é Milson, eu sou psicólogo, analítico, trabalho com crianças, adolescentes e adultos, além de realizar um trabalho de acompanhamento terapêutico com pessoas com deficiência, autismo, psicose e outros tipos de patologias em que eu fui aí constituindo, criando experiência. E minha intenção hoje é abordar um tema que aliás foi sugerido por uma colega chamada Fábia, que frequenta aí a minha página no Facebook, que inclusive vou colocar o link para quem quiser acessar, e ela sugeriu que eu abordasse o tema a busca do milagre na cura do autismo, né? E eu achei o tema particularmente provocante, não é? O título desse tema já nos convoca a pensar a respeito do milagre, não é? E o milagre ele tem várias implicações dos mais variados tipos de caminhos que a gente vai pensar, desdobrar a ideia de milagre. Mas eu vou aqui me posicionar de um ponto de vista profissional e de um ponto de vista pessoal, né? De um ponto de vista em que eu estou colocando ideias e não estou me colocando no lugar da verdade. Portanto, eu não sou o mestre, o especialista, o guru e o totalmente capaz para abordar esse tema. Já me apresento para vocês como alguém que vai pensar a respeito. Veja, essa introdução que eu coloco já vai um pouco contra, não é, a ideia dos especialistas, que é algo que eu venho debatendo insistentemente nas páginas que eu acesso. Nós vivemos uma época hoje em que a medicina contemporânea, a medicina atual, ela teve grandes e notáveis avanços no campo da saúde, não é? É uma medicina que vem conquistando cada vez mais saberes, competências, tratamentos, intervenções, e que, do meu ponto de vista, vai cada vez mais se inflando egoicamente. Ou seja, a medicina vai comprando a ideia e vendendo a ideia de que ela será capaz de curar, resolver, sanar todas as patologias, tirando da terra o sofrimento humano. É uma promessa muito sedutora. É uma promessa extremamente agradável de se ouvir. Ainda mais quando estamos diante do sofrimento. Quem gosta de ouvir, por exemplo, diante de um sofrimento, seja ele patológico ou não, de que aquilo talvez não possa ser curado ou melhorado? Evidente que não é isso que a pessoa quer ouvir, quem sofre. Então, a medicina ela entra com esse discurso sedutor e, evidentemente, que há inúmeros outros interesses que eu nem vou entrar aqui do ponto de vista financeiro, econômico, etc. Voltando um pouco ao tema proposto e já entrando no tema, circulando, enfim, que é a cura, o milagre, a proposta de cura e de milagre no campo da deficiência, do autismo, etc. Vejamos bem. Recentemente, nós acompanhamos a série do Fantástico, que fala a respeito do autismo. E é uma série muito aguardada por nós que trabalhamos com pessoas com deficiência, pelas famílias de pessoas com autismo, por todos que estão interessados na inclusão, enfim, por todos que trabalham na saúde mental. Acredito eu que foi uma série que teve uma repercussão muito ampla nesse campo. E essa série, ela trouxe bastante informações, ela abre a possibilidade de um diálogo, porém, ela apresenta um caminho de tratamento muito específico, em que esse caminho, escolhido pela edição, escolhido pelo programa, escolhido por quem organiza e quem organizou essa série, né, o Drauzio Varela, por exemplo, e é evidente que a série optou por seguir o caminho científico. Isso foi falado constantemente, nós vamos seguir o caminho científico. E aí nós já nos deparamos com um problema. Veja, nessa escolha inicial do programa, nós já nos deparamos com a ideia de que há um caminho,
científico, seguro, previsível, lógico e que é o único caminho. Então não se diz as ciências, as propostas, os tratamentos, as visões paradigmáticas de mundo e de cura. Se diz a ciência. Ou seja, já há uma interferência. E a ciência que o Fantástico escolheu para abordar esse assunto se baseia na ciência focada em tratar o sintoma, focada em tratar a patologia, focada na cura, focada nos estudos acadêmicos, nos estudos científicos, e que por esse caminho que essa ciência segue, outras tantas ciências são completamente desprezadas. Os senhores, por exemplo, se acessarem o site veduca.com.br, uma plataforma muito interessante, que há aulas de cientistas nas melhores universidades do mundo, gratuito. Fica a dica aí. Se os senhores entrarem em um curso de psicologia ou uma introdução à psicologia, os senhores vão ver algo curioso. A psicanálise, conforme Freud trouxe, conforme outros autores trouxeram, que foi se constituindo uma ciência própria, uma metodologia própria, etc., nessas faculdades hoje em dia é tratada com escárnio, com sátira. Ela é desconsiderada completamente do campo acadêmico. E aí vocês vão dizer, mas isso é indício que a psicanálise e que as outras abordagens perderam validade no campo científico. Sim, quem pensa assim está correto, porque esse campo científico, notem bem, esse campo científico, ele é atravessado pela ideologia do cérebro, do comportamento, da cura, da previsibilidade. Percebam? É um campo que foi se estabelecendo e que aposta suas fichas nisso. Ou seja, tudo que sai fora disso não é bem-vindo. Aliás, o próprio Freud, assim como Jung, assim como os autores que foram estudando, sempre tiveram muita dificuldade de penetrar no campo médico, no campo acadêmico. Acadêmico do ponto de vista médico. Por quê? Porque a medicina moderna ela está impregnada por esse lugar de poder, de cura, e por que não dizer nesse lugar divino. Né? Os médicos, né? Corrijam, tá? Critiquem, comentem, façam o que vocês quiserem depois com a minha fala. Mas os médicos, eles encarnam essa postura sublime. Né? Veja, peguem as grandes referências dos médicos, os caras de renome, os caras que estão na mídia. Não há dúvida. Eles não têm dúvida. Não há um espaço para questionar as próprias pesquisas. Né? Eles são a verdade. Eles representam a verdade. Então, naturalmente, as pessoas veem, por exemplo, o especialista do Fantástico, Dr. Salomão, dizer uma série de coisas, e uma série de coisas que quem convive na prática e quem tem uma visão de outras ciências confronta isso de uma forma muito natural. Porém, para quem assiste aquele Deus, aquela imagem, aquela simbologia do grande sábio se expressando, um cara com, veja bem, um cara para estar no Fantástico já está ali representando alguma coisa, não é? Então essa pessoa encarna o saber. Para quem está sofrendo, para quem tem um filho com autismo, para quem está nos vales do desespero, encontrar esse Salvador é algo que alivia a angústia, que alivia a dor. Portanto, o que eu estou colocando não é uma crítica pessoal, específica ao Dr. Salomão, mas é uma crítica à ideologia e à medicina que ele representa. Olha só, vou trazer alguns exemplos. Ele trouxe uma série de afirmações que dentro do espectro autístico são completamente desfocadas. Né? Então dizer que todo autista não gosta de contato físico. Besteira. Eu conheço um monte que gosta. Né?
Porém, falar isso, as pessoas já começam a ficar em pânico. Mas como assim, cara, você está questionando Deus? Sabe, é uma religião. A ciência está se portando como uma religião. Com seus adeptos, com seus gurus, com seus mestres e com toda a sua ideologia. Na minha prática de psicólogo EAT, as pessoas com transtornos mentais ou as pessoas com deficiências, psicoses, autismos, eles escancaram o não saber da medicina. Eles são notáveis, são pessoas belíssimas, que põem por terra qualquer tentativa normativa, massificante, corretiva. A deficiência, assim como a loucura, como era dito antigamente, ela exerce um fascínio natural sobre a humanidade, sempre exerceu. De maneira que, há séculos atrás, os loucos eram tidos como sábios. E o que eu vejo? Que muitas afirmações científicas são nada mais, nada menos que tentativas desesperadas de lidar com aquilo que não se conhece. Então a busca pelo milagre, ela está contaminada e se encaixa com aqueles que compram esse lugar de deuses, de doutores, sabe tudo. Não existe especialista em autismo, não existe mestre em patologia nenhuma, não existe técnicas e métodos aplicáveis para todos os casos, que vão resolver todos os casos, que vão resolver tudo, e a ciência hoje sabe muito menos do que diz saber a respeito das patologias. Muito menos, muito menos. A ciência, ela está num pedestal de arrogância que chega a ser cômico, completamente cômico. E aí vocês vão dizer, nossa, mas você então está desconsiderando os estudos acadêmicos, provados, científicos? Sim, estou desconsiderando. Estou desconsiderando, sim. Porque estou falando de subjetividade. Opa, é um termo legal para a gente colocar aqui. Uma coisa são as estruturas patológicas, são as percepções fragmentadas, é a sensorialidade, são as características presentes em alguns transtornos, etc, etc. Isso não é a pessoa, cara. Outra cara foi meio complicado, mas assim, isso não é a pessoa. Nenhum autista é igual ao outro. Nenhuma manifestação patológica é completamente igual a outra. Nós temos pessoas. Não é o fulaninho autista. É o Joãozinho, é a Maria, é a Carla, é o Roberto, é o Samuel, é o Figura. São pessoas. Não é? Nesse sentido, ninguém é especialista, nem mesmo os pais. Nem eu. Veja bem, não me ponho como especialista. Então, essa postura da medicina de dizer que tem resposta para tudo é um recorte da ciência cerebral. Não é? Uma ideologia, como qualquer outra. Então, quando a gente fala em milagre, em busca do milagre, as curas, a cura do autismo, a gente está muito distante de uma visão da subjetividade, do ser. Eu tenho plena convicção prática, acadêmica, teórica, de que as pessoas com autismo têm a mesma dignidade no existir do que a nossa. Sentem, imaginam, brincam, choram, sentem saudade, fome, dor. Não as vejo em um universo particular, como disse o Fantástico, um universo particular do autismo. Universo particular. Então há um universo comum. Aonde? E me mostrem, aonde que está o universo comum no mundo? Onde que está esse universo comum? Então veja bem, são propostas corretivas, normativas e que ganham rios de dinheiro. E aí eu sou surpreendido na reportagem com a ausência, isso eu venho levantando aí essa bola nos debates aí do Face, com a ausência da psicanálise no programa. Por quê?
Porque a psicanálise, assim como qualquer proposta psi, foi excluída da ciência tradicional. E não é que a psicanálise e as outras abordagens não são ciências, são ciências. Porém, são ciências que compartilham de outras visões, de outros valores e de outras propostas. Então, a cura pelo milagre na medicina também é uma representação ideológica. Então, o que eu tenho a dizer é isso, né? Há inúmeras outras propostas. O trabalho do AT, assim como da psicanálise, de vários outros autores, várias outras abordagens, né? Temos abordagem sistêmica, abordagem gestáltica, tantas outras abordagens terapêuticas voltadas ao público com deficiência, que dão sim resultados, mas não são resultados que essa ciência diz. Não são resultados, né? Dizer que a metodologia comportamental é cientificamente comprovável como a melhor abordagem para o autismo. Balela? Eu considero uma balela essa ideia de que a psicologia comportamental resolve tudo. E é óbvio, porque eu não considero que nada, nenhuma abordagem é totalitária e sabe tudo sobre todos os casos. No programa falado sobre autismo, a gente esqueceu de citar um detalhe importante, né? A gente, que eu digo, o programa. Existem comorbidades no espectro autístico. Muitos jovens, crianças, etc., apresentam, junto da síndrome, deficiência intelectual, psicoses, traços outros de personalidade, outros transtornos mentais, ou seja, em muitos casos a possibilidade de uma aprendizagem está prejudicada e funciona num outro nível. Portanto, uma abordagem que vá se propor a ensinar algo vai esbarrar nisso. A gente sabe, por exemplo, que alguns traços na psicose nos remetem a pessoa ter uma postura de relação com o saber e com o aprendizado completamente diferente. Não é da maneira que a gente apregou. Então, comportamentalismo, psicanálise, o nome de qualquer outra abordagem não resolve todos os casos. É importante um trabalho em rede, um trabalho multidisciplinar. E outro detalhe, para fechar esse vídeo, que eu estou colocando um monte de ideias, eu não edito o texto, eu não fico pensando no texto, portanto, me perguntem, a gente pode pensar outros textos. Um detalhe que foi pouco abordado e que me chamou um pouco a atenção e que eu deixo de alerta, né? Então, o Fantástico, o Drauzio, o Salomão, a medicina diz o quê? Precisamos de diagnósticos precoces, mais cedo, para nós investirmos em tratamentos para essas pessoas. Ou seja, vamos cada vez mais esmiuçar os exames clínicos, etc., para a gente descobrir se há um autismo de bebê, para a gente estimular, para a gente, vamos dizer assim, para a gente trabalhar ao máximo o potencial dessa criança. Isso tem uma faceta perigosa, não é? Que é tirar o bebê do seu ambiente natural ou a criança do seu ambiente natural para enfiá-lo em salas de especialistas, enfiá-lo em um monte de propostas, enfiá-lo naquilo que se chamava antigamente de estimulação precoce, não é? Criança precisa de brincar, da família, do contexto cultural e de algumas propostas, mas assim, essa ideia de super trabalhos com super especialistas e com constantes intervenções me preocupa. Acho que tem aí um risco dessa criança ir se tornando um objeto fragmentado. Então a fono acha uma coisa, o psicólogo acha outra, o psiquiatra acha outra, o neuro acha outra, a TO faz outra coisa. E a ideia é, todo mundo trabalhando assim vai ter um bom resultado. Não sei, nós não somos fábricas, não é? Então fica todas essas ideias, essas falas. Estou aberto para dúvidas, se quiserem que eu fale um tema específico, contraporem as coisas que eu falo, enfim, para a gente poder trocar e ter aí esse espaço na internet de debate, porque eu acho, e a minha intenção é essa, que os profissionais de saúde precisam se expor, se colocar, se abrir e sair um pouco da academia e do pedestal de distanciamento, digamos, das pessoas que precisam.